Graça e paz, igreja. Boa noite. Meu Deus do céu. Boa noite, igreja. Graça e paz. Agora sim. Agora senti firmeza. Meus queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 51 e nós vamos ler a partir do verso número 1. Salmo 51. A partir do verso 1. Todos acharam? Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença. E tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no meu íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me o mais branco, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleita em sacrifícios, nem te agrada em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não o desprezará. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradará dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, ó Pai, pelos registros que foram realizados, ó Pai, para que nesta noite, ó Pai, apesar de tanto tempo que essa palavra foi escrita, ela possa ser ministrada aos nossos corações, ela possa, ó Pai, trabalhar na nossa vida, nosso espírito, na nossa alma, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, essa palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra como inteiro, ela é maravilhosa. Porque essa palavra é uma palavra de vida. A palavra de Deus, ela nos traz vida. Essa palavra é uma palavra transformadora. Eu não tenho dúvida, meus amados, que o que está contido nesse livro é a resposta para todas as necessidades do ser humano. Todas as necessidades do ser humano. O que o ser humano necessita para preenchimento do seu ser, para a renovação da sua alegria, para a cura das suas angústias, para que tenha uma esperança verdadeira e genuína, ela está escrita nesse livro. Muitas pessoas desprezam o que aqui está escrito. Outras até leem, até se dedicam ao que aqui está escrito. Mas o interessante é que até mesmo muitas pessoas que se dedicam, elas não têm experimentado esse poder restaurador, esse poder renovador, esse poder regenerador dessas palavras. E é óbvio que para que esse poder dessa palavra penetre nos nossos corações, para que possamos ter o verdadeiro entendimento, para que algo novo aconteça na nossa vida, essa palavra
tem como pré-requisito algo essencial, que é o arrependimento. O arrependimento de pecados, o reconhecimento que nós somos pecadores e receber Jesus como Senhor e Salvador, como o único que é capaz exatamente de apagar os nossos pecados, apagar as nossas transgressões. Então, o arrependimento, ele faz parte da vida diária do cristão. Triste aquele que diz que não há o que se arrepender. Porque sempre há algo a se arrepender. Sempre há algo a se arrepender. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, nos versículos 10 e 12, ele diz, como está escrito: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque Deus. Todos se desviaram, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Já João, na sua primeira carta, ele diz: se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então, nós sempre temos algo a nos arrepender da nossa vida. Sempre temos algo. E é isso que nós vamos meditar nisto. Porque esse salmo que nós lemos tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. Davi, ele escreveu dezenas de salmos. Davi, em toda a Bíblia, só existe uma consideração dessa forma com relação a Davi, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas quando nós lemos esses salmos, nós percebemos que algo aconteceu na vida de Davi. E o que aconteceu na vida de Davi foi um grande erro. Davi, apesar de estar registrado nas Escrituras que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas Davi errou, e Davi errou muitas vezes. Na vida de Davi tiveram erros graves que trouxeram consequências desastrosas na vida daquelas pessoas que estavam ao redor de Davi, que circundavam Davi. Trouxeram situações desastrosas na família de Davi, no exército de Davi. Então, mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi cometeu erros, e cometeu erros gravíssimos. Para compreendermos os sentimentos que paravam no coração de Davi ao escrever esse salmo, e são sentimentos lindos, e eu estimulo você essa semana, a refletir nesse salmo, refletir no que realmente Davi expressa, os sentimentos que são expostos nesse salmo, e nós percebemos que é algo lindo, mas para que nós venhamos entender e compreender em toda a sua extensão, ou pelo menos chegar perto um pouco dos sentimentos que paravam no coração desse homem, a gente precisa entender o contexto de quando esse salmo foi escrito. E para entendermos isso, basta você ler ali 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. O que é que está escrito ali em Samuel, capítulo 11 e capítulo 12? É algo que nós conhecemos, é algo marcante na história de Davi, que eu tenho certeza que você já ouviu, que você já leu, que você já escutou pregações sobre isso. É o pecado do adultério de Davi com Batseba. E quando você abre as Escrituras, ali em 2 Samuel, e que você começa a ler, ali o primeiro capítulo, ele inicia dizendo que era uma primavera. E era exatamente na primavera onde os reis saíam com seus exércitos para guerrear. Porque já havia acabado o inverno, havia condições dos exércitos se manterem nas suas excursões, na estrada. Então, realmente era uma época em que os reis guerreavam, porque era propício aos guerreiros saírem e terem, de certa forma, condição de sobreviver. Era nesta época. Mas o texto diz que, nesta época, Davi não foi com seu exército.
Davi ficou no seu palácio. E o texto fala que numa tarde, Davi se acorda ali no terraço da sua casa. E ali vagando pelo terraço, ele vê uma linda mulher. E aquela mulher se banhava. E ao ver aquela mulher, Davi pergunta: quem é aquela mulher? E chega a informação que aquela mulher é a esposa de Urias, o hitita, um dos seus valentes, um dos seus soldados. E que naquele momento estava exatamente naquela guerra em que Davi não foi. E o texto nos diz que Davi chama aquela mulher no seu palácio. Davi seduz aquela mulher. O texto fala que aquela mulher acabara de passar pelo período da sua menstruação, porque Davi seduz aquela mulher e Davi tem relações sexuais com aquela mulher engravida. O texto deixa as informações claras para que realmente não se tenha dúvida, porque aquela mulher vai aparecer grávida, e aquele filho é de Davi. Aquele filho é de origem de um adultério que Davi acabara de cometer. E aquela mulher engravida, e nas poucas palavras que existe registrada de Betseba na Bíblia, é exatamente para dizer isso: Davi, eu estou grávida. Imediatamente, Davi nutre no coração um desejo de resolver esse problema. E aí Davi, ele escreve a Joabe, o seu general de guerra, e diz: olha, manda aqui Urias. Manda Urias o hitita. E Urias o hitita chega, e Davi conversa com aquele homem, pergunta como está a guerra, como está o seu general, e diz: vá para casa. Vá para casa. Se deite com a sua mulher. E Davi tinha certeza que assim resolveria o seu problema do adultério, mas Davi se deparou com um homem muito honrado. E aquele homem chegou para Davi e disse: eu não irei. Eu dormirei aqui na entrada do palácio, porque eu não posso ir para casa, dormir com minha esposa, se alimentar, quando o teu exército se encontra em guerra, a tua arca se encontra lá, e eu não posso fazer isso. Mas Davi insiste naquele homem para que fique mais um dia. Davi o embriaga, numa tentativa daquele homem embriagado e cumprir o seu desiderato daquilo que Davi queria, para que resolvesse o seu problema. Mas mais uma vez o homem diz: eu não vou. Eu não vou. Urias era um homem honrado. Eu não vou. Davi, vendo que o seu plano estava frustrado, escreve uma carta a Joabe e diz: coloca Urias na fronte de batalha, num lugar onde ele não escapará, onde ele não morrerá. E paz, meus queridos irmãos, Davi escreve essa carta, que é a sentença de morte de Urias, e entrega na mão dele, para que ele leve a sua sentença de morte para Joabe. E realmente isto acontece. Urias é colocado ali, Urias morre. E Joabe manda outro mensageiro a Davi dizer: olha, diz a Davi que nós não obtivemos êxito na incursão que nós fizemos. Morreram vários homens. Mas antes de Davi questionar, tu diz a ele: Urias morreu. Joabe sabia que, por alguma forma, era esse o objetivo de Davi. Era matar Urias. A notícia chega a Davi, e Davi a recebe com muita tranquilidade, e diz: não, é isso mesmo. A guerra é assim. Um dia nós ganhamos, um dia nós perdemos. Não se preocupa com isso. Volta. Anima Joabe para que ele continue na guerra, para que ele continue pelejando, para que ele vença a guerra.
A morte de Urias chega a Betseba, o texto diz que ela chora amargamente. E passado o dia de luto, Davi chama Betseba e ali a faz a sua esposa. E com isso, encobre o pecado que cometera. Davi, ele conseguiu esconder o seu pecado de todo mundo. Davi, no fundo do seu coração, ele disse: deu certo. Deu certo. E aí, meus amados, nós temos visto aqui, nas mensagens que foram aqui ministradas nos cultos anteriores, e eu não sei você, mas a gente se questiona como um homem como Davi conseguiu nutrir tamanha maldade no coração. Como homem como Davi conseguiu agir com tanta ausência de escrúpulos. Como homem como Davi comete tamanha atrocidade e tamanha injustiça. Nós vimos aqui que foi falado, Davi era um homem que sofreu até que a promessa se cumprisse na vida dele. Davi foi um homem rejeitado pela sua família. Davi teve que lutar muito, Davi lutou com animais, Davi lutou com gigantes. Davi não tinha dúvida que ele havia sido escolhido por Deus. Foi Deus quem escolheu Davi, foi Deus quem ungiu Davi, rei de Israel. Foi Deus quem escolheu Davi para ser um grande guerreiro de batalha na defesa de Israel. E Davi acabara de matar um dos seus valentes. Não só ele, mas vários, para encobrir o seu pecado. O interessante, meus amados, que Davi ele foi perseguido por Saul. Mesmo na convicção de que ele era o rei escolhido por Deus e Saul o perseguiu, Saul quis matar. Durante pelo menos 2 oportunidades, Davi teve a possibilidade de matar Saul e se restabelecer como rei que já havia sido ungido para isso. Mas Davi naquele momento era um homem honrado. E Davi diz: olha, eu não vou matá-lo. Porque Davi honrou Saul, mesmo quando foi perseguido. Davi honrou a Deus. Na história de Davi, até então, nós vemos que Davi foi um homem humilde, um homem sincero, um homem de honra. Mas depois de tudo isso, mesmo tudo isso acontecendo, Davi cai. Davi cai. E comete atitudes tão desastrosas na vida de Davi. Então, por quê? O interessante, quando nós vamos ler ali, em 2 Samuel, capítulo 11, onde tudo começa, o texto faz referência no seu preâmbulo, que era primavera e que era um tempo de guerra, e que os reis haviam saído em incursão para a guerra. E era comum dos reis. Era a praxe dos reis liderar os seus exércitos, e Davi foi ungido rei para isso. Davi foi ungido rei para estar na frente, e ali quando ele estava, na melhor posição da sua vida. Ali ele já havia estabelecido, sabe, ali a paz entre as tribos de Israel, liderando. Então, politicamente, era o melhor momento da vida de Davi. Já reinava ali em Jerusalém, a arca já estava na posse de Davi. Mas o texto diz que Davi não foi à guerra. Davi se acomodou. Davi ficou em Jerusalém. É óbvio que Davi, ele se afastou do propósito que foi estabelecido por Deus naquele momento. Isso nos ensina muitas coisas. Sabe por quê, meus amados? Porque com certeza absoluta, Davi não se acordou naquele dia, à tarde, pensou no seu coração e disse: hoje eu vou adulterar. Hoje eu vou adulterar.
Na verdade, isso não acontece na vida de ninguém. Isso não acontece na vida de ninguém. Quando nós chegamos a uma consequência e um pecado dessa natureza, ou um pecado de qualquer outra natureza, isso acontece porque algo já aconteceu antes. Já houve um esfriamento antes. Já nos distanciamos do propósito estabelecido com Deus muito antes. Com certeza, Davi, quando ficou em Jerusalém, ele abandonou o campo onde deveria estar. E Davi se coloca num ambiente de ociosidade e de vulnerabilidade espiritual. Ele se tornou vulnerável espiritualmente. E isso acontece na vida de qualquer servo hoje. Quando você deixa de estar onde você deveria estar, você se torna um alvo fácil para que o pecado penetre na sua vida. Como deixamos de entender que nós estamos numa batalha espiritual constante, quando nós baixamos a guarda, quando nós passamos a ser omissos, quando nós nos distanciamos dos propósitos estabelecidos por Deus na nossa vida, da forma como nós começamos a nossa vida, nós começamos a nos distanciar. Meus queridos, todos nós, Davi estava envolvido numa guerra, todos nós estamos envolvidos numa guerra espiritual. E com certeza absoluta, as quedas quando acontecem na nossa vida, elas não foram instantâneas, foi um processo. E muitas delas ligadas exatamente a essa acomodação espiritual, como Davi se acomodou. Na maioria das vezes, quando as quedas acontecem na nossa vida, é porque nós deixamos muito tempo de ler a palavra, deixamos de orar, deixamos de jejuar, deixamos de servir, deixamos de estar junto, vamos nos distanciando e vamos abrindo o coração para que o pecado penetre nossa vida, que nós não tenhamos força para vencer as tentações que se colocam na nossa frente. Eu me converti numa época em que um homem de Deus tinha muita referência no mundo evangélico. Era Caio Fábio. Ali, anos 80, anos 90, esse homem era um líder espiritual muito forte. Um homem que tinha o espaço aberto em uma das maiores redes de comunicação do nosso país. Um homem que pregava para grandes autoridades. Um homem que realmente era uma referência no mundo evangélico. Talvez a primeira referência no Brasil de um homem que chegou onde ele chegou no que se refere a ter o livre acesso em muitos espaços que anteriormente não tinha, em virtude de que lá atrás a perseguição pelo evangelho era ainda muito maior. E aquele homem cai, aquele homem adultera. E aquele momento foi um escândalo terrível para o povo de Deus. E as pessoas perguntavam como aquele homem, de uma expressão e de um calibre daquele homem, de uma representatividade daquela forma, poderia cair como aquele homem caiu. As pessoas não entendiam. Porque de repente chegou a notícia: Caio Fábio, ele adultera. E aí, Caio Fábio, depois de muitos anos, ele dá o testemunho. E no testemunho dele, ele informa algo que, assim como na vida de Davi, se repetiu na vida dele e se repete na vida de muitos. Ele diz: olha, eu não caí quando eu adulterei. Eu já havia caído há muito tempo atrás. Ele conta que tinha crescido muito, tinha montado uma estrutura muito grande,
e que para sobreviver naquela estrutura, ele começou a fazer concessões. Concessões de caminhos que não eram os caminhos corretos, e ali ele foi abrindo espaço, ele foi abrindo espaço, ele foi abrindo espaço, e ele caiu, e culminou com o adultério. Se nós vamos olhar para o começo da criação, quando o pecado surge, foi algo semelhante. A palavra de Deus diz que Eva olhou para aquele fruto, Eva desejou aquele fruto, Eva tocou naquele fruto, Eva comeu aquele fruto. Foi um processo. Foi um processo. E assim como Eva e Adão se escondem da presença de Deus, porque o pecado ali tomou conta do seu coração e não confessou, Davi também se escondeu. Davi escondeu. Davi estava mais preocupado com a aparência dele, aquilo que iria gerar na vida daqueles homens, naquele momento específico, de que o seu relacionamento com Deus. Talvez Davi dissesse: tudo resolvido, já passou tanto tempo, ninguém descobriu, meu filho já está para nascer aí, tudo tranquilo, escondi o pecado. E muitas vezes nós vivemos assim, meus queridos. Nós queremos viver numa aparência de uma religiosidade, de uma santidade que não é inerente à nossa vida. A maioria dos grandes líderes, dificilmente eles reconhecem isso. Dificilmente você ver alguém vir a público e confessar um pecado. Porque muitas vezes isso é da natureza humana, nós estamos mais preocupados com a aparência em si, do que realmente aquilo que nós somos por dentro. E nós vivemos uma religiosidade, mas Deus conhece o nosso coração, Deus sabe o que nós somos por dentro, e o que verdadeiramente nós somos na nossa essência, e na nossa intimidade, e no nosso relacionamento com Ele. E aí, Deus levanta o profeta Natã para confrontar Davi. E o profeta vai ali e conta uma parábola para Davi. Diz: olha, Davi, eu vim te contar uma história. Existia dois homens, um homem rico, que tinha muitos rebanhos, tinha muitas ovelhas. E seu vizinho era um homem pobre, que só tinha uma única ovelhinha. E aquele homem criava aquela ovelhinha como fosse a sua filha. Como fosse a sua filha. Aquele homem dava de comer na mão aquela ovelhinha. Aquele homem colocava aquela ovelhinha para dormir no colo. Mas Davi, uma vez, aquele homem rico foi visitado, e para dar um banquete para aquele homem, ele não matou um dos seus rebanhos, ele matou aquela ovelhinha. E sabe o que o texto diz? Davi se revolta, Davi se ira, e Davi diz: esse homem deve morrer. Esse homem deve restituir 4 vezes mais esse mal que ele fez. Sabe o que é interessante, meus queridos? Na maioria das vezes nós somos assim. Na maioria das vezes nós vivemos em pecado, nós temos pecado, mas nós não admitimos o pecado do outro. Nós julgamos o pecado do outro,
com muito mais força, com muito mais vigor, com muito maior severidade do que nós julgamos os nossos próprios pecados. Muitas vezes nós vivemos em determinada situação, mas nós não aceitamos que o outro viva da mesma forma. E quando Davi terminou de dizer isso, aquele homem disse: esse homem é você. E a sentença que você decretou, ela é dada a você. E quando a gente lê as Escrituras, meus amados, nós percebemos que nós somos assim, mas a palavra de Deus nos diz que com a mesma força que julgares, tu serás julgados. Com a mesma intensidade que você julga o outro, você será julgado. Isso é uma verdade, meus amados. Isso é uma verdade. Davi foi confrontado por aquele homem. Vivemos numa época em que as pessoas não querem ser confrontadas. Vivemos numa época que as pessoas não aceitam ser confrontadas. Cada um quer viver dentro da sua individualidade e você não permite que ninguém invada a sua individualidade para confrontar. E tudo isso é armadilha de Satanás, meus queridos. Muitas vezes as pregações do Evangelho têm sido mais amenas com relação ao pecado, porque, de uma forma ou de outra, muitas vezes nós achamos que falar do pecado é algo muito inconveniente. Mas Deus levantou Natã para confrontar Davi. Porque Deus levantou Natã para confrontar Davi, meus queridos, não porque é um Deus mau, não porque é um Deus que quer apontar um defeito, mas porque é um Deus que amava Davi. Deus amava Davi. E Deus queria que Davi se consertasse com ele. E é por isso que quando Davi é confrontado com ele, ele nos deixa esse registro maravilhoso dessa confrontação, que é exatamente esse Salmo 51. O Salmo 51 é o arrependimento público de Davi com relação a este pecado. Davi demonstra nesse salmo um senso de arrependimento fantástico, meus amados. De reconhecimento genuíno daquilo que ele havia cometido e daquilo que ele havia causado no seu relacionamento com Deus. E Davi se arrepende. Esse salmo nos mostra que arrependimento é muito mais do que um sentimento. Arrependimento, ele nos traz um sentimento. Mas o arrependimento, ele vem em conjunto com uma decisão espiritual e moral de mudança completa de atitude. Arrependimento, ele, com certeza, ele inicia no coração, mas ele se comprova através de atitudes. Aliás, a palavra arrependimento é exatamente isso, é mudança de mente, mudança de comportamento, é voltar-se para Deus. E se você ler a história de qualquer pessoa convertida, seja na Bíblia ou fora da Bíblia, o arrependimento está presente. O arrependimento, ele é o ponto marcante na história daquele que um dia reconheceu seus pecados diante de Deus e que um dia entregou a sua vida a Jesus e ele se livrou do peso do pecado. O arrependimento, ele esteve presente na vida de Davi e ele está presente hoje.
na vida de cada um de nós. É impossível o homem obter a salvação, a mulher obter a salvação, sem experimentar do arrependimento. A salvação, pressuposto para ela, é arrepender do pecado e crer nesse Jesus maravilhoso. João Batista, quando inicia o seu ministério, ele inicia pregando exatamente isso: arrependa-se. O nosso Senhor Salvador, como está registrado ali em Marcos, ele inicia: se arrependa-se. Pedro, quando pregou o primeiro sermão, quando o Espírito Santo ali habitou na sua igreja e que ele termina o seu sermão, as pessoas perguntam: o que nós devemos fazer? Pedro diz: arrependa-se. Paulo continuou, e no seu ministério, constantemente, Paulo dizia: arrependa-se. Todos nós precisamos nos arrepender, meu querido. É por isso que a Bíblia não esconde os erros dos seus heróis. Porque a Bíblia, ela não se preocupa com isso, porque a Bíblia, ela não é um livro só de histórias de homens. Ele é um livro que conta um projeto de restauração e de regeneração do homem, meus amados. De regeneração do homem. A Bíblia, ela demonstra os erros dos seus líderes, como nenhum registro da história de líderes humanos ela registra. Porque ela quer mostrar exatamente isso, que nós somos falhos, que não existe um homem perfeito, não existe uma mulher perfeita, e que nós somos carecedores dessa graça de Deus e que constantemente nós precisamos nos arrepender. E que quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você está perto de Deus, mais você percebe que é carecedor dessa graça. E mais você percebe que necessita se arrepender. Todo cristão, ele tem esse sentimento no coração. Que ele está perdido, ele está absolutamente perdido, e que se não for a graça de Deus, ele não tem para onde correr. Martin Lloyd Jones, um teólogo britânico, ele escreve: se você não reconhecer que todo o tempo que tiver nessa vida, neste mundo, haverá esse terrível poder infernal dentro de você, ao seu redor e sobre você, você será sempre um mero neófito nesses assuntos. Então o homem, ele precisa reconhecer, ele precisa confessar a sua pecaminosidade, e é isso que Davi fez. Observe o texto, Salmo 51, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, versículo 1, pelo teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me da minha culpa, purifica o meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Sabe o que ele está dizendo? Eu assumo o meu pecado. Eu reconheço que eu pequei, Senhor. Eu reconheço que eu caminhei fora dos teus propósitos, daquilo que tu estabeleceste na minha vida. E eu digo algo a vocês, meus amados, isso é um exercício que nós devemos fazer constantemente na nossa vida. Nós devemos, na nossa vida, de vez em quando, parar e perguntar que tipo de vida nós estamos vivendo. Quais são as coisas, sabe, na minha vida que afagam o meu coração? Quais são as coisas que permeiam a minha mente? O que é aquilo que me faz acordar pela manhã? Quais são as minhas motivações para essa vida? Quais são os meus propósitos para essa vida? O que é aquilo que meu coração se deleita? O que é aquilo que é mais importante para a minha vida?
Porque deixa eu dizer um negócio a vocês, meus queridos. Aquilo que é mais importante para a sua vida, sabe o que é que ela é? O seu Deus. Aquilo que lhe motiva a acordar pela manhã, aquilo que permeia o seu coração, que toma conta da sua mente, que está constantemente na sua mente, é o seu Deus. E muitas vezes nós não nos damos conta disso. E não percebemos que há muito tempo nos distanciamos desse Deus maravilhoso. Há muito tempo nos distanciamos desse propósito estabelecido por Deus na nossa vida. Meus amados, quando nós vamos avaliar sinceramente o nosso coração, nós percebemos que nós somos incrivelmente semelhantes a Davi. Sabe por quê? Porque Davi, ele matou Urias, mas muitas vezes nós encontramos desculpas. Desculpas para encobrir o nosso modo de vida que já está muito distante daquilo que Deus quer que nossa vida desenvolvesse. Interessante que muitas vezes nós nos apegamos às bênçãos de Deus, nós nos apegamos, é muito trabalho. É muito trabalho. É muita luta, estou trabalhando demais, não tenho mais tempo. São meus filhos. E você elenca, nós elencamos situações que são lícitas e que muitas vezes foram bênçãos dadas por Deus para justificar o nosso afastamento e nossa dedicação a esse Deus. E que, na verdade, são desculpas. Na verdade, são estratégias alojadas no nosso coração para justificar a nossa vida, o nosso comportamento e o nosso relacionamento com esse Deus que nos deu a salvação eterna. E na mente nós projetamos tudo isso para justificar aquele modelo que nós temos de vida, mas que na verdade não é um modelo de vida que Deus estabeleceu para nós. Deixe-me fazer uma pergunta simples. Você tem encarado a si mesmo? Você tem olhado para as coisas que você tem feito, que você tem dito, para o estilo de vida que você está levando? Você está satisfeito com ela? Você aprovaria o seu estilo de vida a qualquer liderança que ele estivesse lhe conduzindo? Você aprovaria? E esse foi o primeiro passo que Davi deu. Eu reconheço as minhas transgressões. Eu reconheço que eu tenho pecado contra ti, Senhor. Eu pequei contra ti, Senhor. Eu reconheço isso diante de ti. E se nós formos estudar e ler a palavra, como o apóstolo Paulo, que teve, uma grande intimidade com Deus, um homem que foi levado ao terceiro céu, um homem que teve experiências tremendas com Deus, isso é revelado de forma cristalina. Ele faz, olha, eu sou um homem cheio de pecado, o que eu desejo fazer, eu não faço, porque esse pecado habita dentro de mim. Sabe o que ele está dizendo? No fundo, nós temos algo dentro de nós, no qual nós precisamos reconhecer, nós precisamos entender, nós precisamos nos arrepender, e nós precisamos prosseguir, nós precisamos crescer. Não é simplesmente, meus queridos, as coisas que eu faço, mas as coisas que eu deveria fazer. Às vezes são as emoções. E é interessante que é por isso que Davi diz, ora, não são os ritos religiosos que te agradam, Senhor. Porque se fosse, eu oferecia sacrifícios. Davi era rei. Mas ele diz no Salmo, ele diz, olha, no versículo 15, ó Senhor, dá as palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleita em sacrifícios, nem te agrada em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado
e um coração quebrantado e contrito, o Deus não desprezará. Sabe o que ele está dizendo? Não adianta aquilo que eu fiz. Não adianta me esconder em atos religiosos, se meu coração não está puro diante de ti. Se eu não tenho um espírito quebrantado diante de ti. Porque ele está dizendo, olha, a minha responsabilidade religiosa em nada vale e não serve de uma compensação para a forma de vida que eu estou. Davi havia se afastado de Deus, olha, fazia mais de um ano que isso tinha acontecido, meus queridos. Quase um ano, porque depois de pouco tempo o filho nasceu. E Davi continuando, sendo rei, Davi continuando, sendo líder ali do povo, sendo uma referência para o povo. Mas ele entende isso, ele fez, não é isso. É conforme o meu relacionamento interior, aquilo que eu vivo. Aquilo que eu vivo. Meus amados, não existe coisa mais terrível do que uma pessoa viver uma longa vida aqui neste mundo, imaginando que é um verdadeiro cristão, quando não é. É possível, é possível. Mateus 7, 22 e 23 diz palavras fortes com relação a isso, onde ele diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Não realizamos muitos milagres? E Jesus lhe dirá claramente: nunca os conheci. Afasta de mim vocês que praticam o mal. A coisa mais importante nessa vida é você ter a segurança da vida eterna. É você ter essa convicção plena. E que Davi havia perdido, e ele clama a Deus que dê isso de volta. Ele clama a Deus, me devolve isso, me devolve essa alegria da salvação. O que sempre motivou Davi foi isso. Foi a alegria da salvação, meus queridos, e que isso é uma alegria fantástica. Ele diz, olha, versículo 7, purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me mais branco como a neve serei, faz-me ouvir de novo o júbilo de alegria, e os ossos que esmagasse exultarão. Versículo 12, ele diz, devolve a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. A alegria da salvação, meus amados. Só quem passou por isso sabe o que é isso. É a alegria de ter o perdão dos seus pecados. É a alegria de entender que você ali recebeu o afago do Senhor, recebeu o perdão do Senhor, e que lhe liberou do peso do pecado. Davi tinha cometido algo grave, meus amados. Davi tinha adulterado, Davi tinha matado. Mas Davi sabia que existia um Deus maravilhoso que não olha a intensidade do pecado, mas olha o coração do pecador, um coração contrito de arrependimento. Meus queridos, não importa o estado que você chegou hoje, como você chegou hoje, o que Deus quer é um reconhecimento, um arrependimento, e Ele está pronto para te dar o perdão e trazer de volta a alegria da salvação para a tua vida. Esse dia é hoje, Deus está com as portas abertas hoje. O que Deus quer é restaurar a tua vida, é te dar novamente essa alegria que um dia tu tivesses, quando tu entregasse a vida a Jesus e teus pecados foram perdoados. Essa alegria que Davi queria ter novamente, e essa alegria que nós devemos almejar novamente e constantemente na nossa vida, meus amados. E só quem um dia passou por isso sabe como isso é fantástico, isso é maravilhoso. Porque isso traz uma vida onde não existia vida. Isso traz uma motivação de viver, uma motivação de viver, uma motivação, sabe, de renovar os sonhos, os projetos, a história de vida, numa certeza absoluta de que tudo passará,
mas que um dia você estará lado a lado em face do Pai. Isso é maravilhoso. Essa alegria que Deus quer restaurar na tua vida, meus amados. Que Deus quer restaurar na tua vida. Mas Ele diz ainda que essa alegria devolvida, ela traz algo no nosso coração. Sabe o que é? O desejo de testemunhar aquilo que Deus fez na nossa vida, e com isso eu vou concluindo. Testemunhar. Ele diz, versículo 13, e essa é uma das grandes características também daquele que teve os pecados perdoados. Ele diz o seguinte, ele diz, me renova, me limpa, me traz a alegria da salvação. Ele diz, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Isso é uma característica fantástica, meus amados. Eu não vi um homem ou uma mulher sequer que um dia que ele teve os pecados perdoados, um dia ele teve esse encontro com Deus, que ele não tivesse o desejo de pregar isso para outras pessoas. Não vi um. Às vezes a pessoa, você olha assim, aquela pessoa, sabe, ela fica com uma vontade de falar, ela encontra com a pessoa, olha, encontrei Jesus, Jesus mudou a minha vida, Jesus transformou a minha vida, Jesus me libertou, Jesus abriu meus olhos, as escamas espirituais caíram nos meus olhos, e eu quero falar para você desse Deus maravilhoso, desse Deus tremendo, desse Deus que liberta, desse Deus que perdoa, desse Deus que tira um peso do pecado enorme. Quem não já viveu assim? Quem não já se deparou com uma pessoa assim? E eu pergunto, por que você não continua assim? Por que você não continua assim? Porque foi um dia, mas que você não continua assim? O que foi que lhe tirou a alegria da salvação? O que foi que lhe tirou o prazer de você pregar o Evangelho? O que foi que lhe tirou a alegria de você se encontrar com aquela pessoa que você gosta, que você ama, e dizer, olha, eu tenho uma notícia maravilhosa para você, e essa notícia é Jesus? Por que isso se perdeu com o tempo? Sabe por quê, meus amados? Porque muitas vezes nós vamos dando concessões, nós começamos a colocar situações na frente de Deus, e na verdade, sabe o que vai acontecendo? Nós vamos realmente perdendo a alegria da salvação. Nós vamos perdendo a alegria da salvação. Nós não falamos mais de Cristo. Nós não falamos mais desse acontecimento maravilhoso que aconteceu na nossa vida. Isso é coisa do passado. Mas deixa eu dizer um negócio a você, Jesus Cristo quer renovar isso na sua vida hoje. Jesus quer trazer essa alegria na sua vida hoje. Davi, da mesma forma que aconteceu na vida de Davi, que ele recobrou essa alegria, ele recobrou esse ânimo, ele confessou diante de ti os seus pecados, ele quer fazer com você hoje, meus amados. Lembre-se do dia que essa alegria inundou o seu coração. Lembre-se do dia que esse Jesus verdadeiro penetrou na sua vida. E olha, eu quero dizer a você que se você ainda não fez isso na sua vida, que a oportunidade é hoje. De você também fazer isso hoje. De você reconhecer que você é um pecador diante de Deus, que você caminhou contrário a Deus. E não importa o que você fez, sabe? Porque Davi fez coisas terríveis. Mas nós não entendemos esse amor tremendo, esse Deus maravilhoso, que não olha aquilo que a gente fez, mas o que Ele olha é um coração contrito, um coração aquebrantado e um coração arrependido.
Deus renovou a alegria de Davi. Deus recobrou os ânimos de Davi. E a vontade de Davi continuar nos seus propósitos, naquilo que ele foi estabelecido. Mas por fim eu quero dizer algo a vocês. Mesmo com os pecados perdoados, mesmo com a alegria renovada, as consequências de Davi, do pecado de Davi, permaneceram. A sentença que foi dada permaneceu. A espada jamais saiu da vida de Davi. Davi disse que aquele homem teria que restituir 4 vezes mais, e Davi perdeu 4 filhos. 4 filhos de Davi foram perdidos e morreram após esse acontecimento. Porque muitas vezes na nossa vida é assim também, meus queridos. Deus nos perdoa. Deus perdoa os nossos pecados, nós entendemos isso, nós percebemos isso, mas muitas vezes as consequências dos nossos pecados perduram na nossa vida. Mas existe uma diferença tremenda, que você, quando tem os pecados perdoados, Jesus lhe dá a capacidade de você superar até as consequências do pecado, de você enfrentar as consequências do pecado, de muitas vezes você enfrentar com essa alegria que excede todo e qualquer entendimento das pessoas não entendem. E talvez é isso que Deus quer fazer na sua vida hoje. Talvez você esteja enfrentando as consequências dos seus pecados na sua vida, mas isso não quer dizer que Deus lhe abandonou. Deus te ama. Deus quer te fortalecer. E Deus quer fazer uma nova história da tua vida a partir de uma decisão que você tem que tomar hoje. Então não deixe para amanhã, meus queridos. Não deixe para depois. Entenda isso. Se entregue a esse Senhor. Veja onde você se desviou dos seus caminhos. E busque em Deus renovar essa alegria da salvação.